Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Davi, eu sou anestesiologista e juntos nós vamos aprender sobre ventilação mecânica, tá certo? Nossa proposta é um pouquinho ambiciosa, tá? A gente quer que, ao final dessas aulas, além de você ser capaz de responder a questões de prova, que isso te capacite na vida, certo? Ninguém quer que você saia um especialista em ventilação mecânica, mas esperamos que, ao final das nossas discussões, você seja capaz de, por exemplo, num plantão de sala vermelha na UPA, depois de entubar o seu paciente, ligar e configurar o seu ventilador sozinho, de maneira independente, se não houver um especialista do lado para te ajudar. Joia? Então, com essas duas propostas em mente, a gente vai começar a nossa discussão. Então, pessoal, como é que eu defino um ventilador mecânico? Se você abrir o livro, vai estar escrito o seguinte: ventilador mecânico é qualquer dispositivo que, de maneira automática, seja capaz de promover entrada de ar no pulmão, que é o que a gente está vendo aqui agora, certo? E depois permitir a saída desse ar. É só isso. O nível é muito baixo para você ser classificado como um ventilador mecânico, tá? O que não seria um ventilador mecânico? Por exemplo, um ambu, porque apesar dele fazer entrada e saída de ar, ele precisa de alguém controlando, não é automático. Ventilador mecânico é qualquer coisa que faça inspira, expira de maneira automatizada. Porém, isso não é suficiente para que eu tenha um bom ventilador mecânico. Por quê? Porque as nossas necessidades ventilatórias são variáveis. Então não tem uma regra só, olha, faz inspiração assim, é sempre assim, a expiração assim, sempre assim. Não resolve para todo mundo. Por exemplo, você aí assistindo a aula agora, em repouso, provavelmente tem uma frequência respiratória entre 12 e 20 inspirações por minuto, certo? E muito provavelmente o volume que você inspira e depois elimina a cada ciclo respiratório, que eu chamo de volume corrente, certo? No seu caso deve ficar em torno de 500 ml. Então a pessoa em repouso tem um volume corrente em torno de 500 ml. Maravilha? Você mesmo, depois da aula, resolveu fazer uma atividade física. Então vai fazer uma caminhadinha ali na avenida, vai para a academia. Você vai começar a consumir mais oxigênio e vai também produzir mais gás carbônico. E aí você vai precisar respirar mais rápido, você aumenta a sua frequência respiratória. Não só isso, você vai ter que respirar mais profundamente, então você aumenta o seu volume corrente, certo? Então, contexto é importante. Um paciente muito inflamado, um paciente com uma crise tireotóxica, por exemplo, consome muito oxigênio. Eu teria que adaptar a ventilação para ele. Outra coisa que eu teria que considerar, além do contexto, é a mecânica pulmonar, que não é igual para todo mundo. Então você, pulmão rígido, se adapta bem nisso aqui. Um paciente que tem uma crise de asma, um paciente que tem um DPOC, que tem um broncoespasmo com resistência na via aérea aumentada, vai ter dificuldades adicionais. Então a inspiração dele eu consigo fazer na ventilação mecânica de maneira mais ou menos tranquila, porque eu só preciso colocar pressão no tubo e essa pressão move o ar em direção ao pulmão. Só que a expiração é mais difícil, porque o ventilador mecânico ele não tem um aspirador. Ele não vai chupar, sugar o ar de dentro do pulmão. Ele simplesmente deixa o ar sair, certo? Quem bota o ar para fora, quem elimina o ar do alvéolo, é a própria retração elástica do pulmão. Se a resistência tiver aumentada e eu não tenho como aumentar a força de retração elástica do pulmão, o que acontece? O tempo expiratório desse paciente fica prolongado. Não precisa anotar nem decorar nada disso, eu só preciso que você entenda que o dispositivo ventilador mecânico ele tem que ser capaz de um alto grau de personalização, de customização. Eu tenho que ajustar especificamente para as necessidades de cada paciente. A gente vai aprender a fazer isso ao longo das nossas conversas, certo? Primeira coisa que você precisa para começar a fazer isso, você tem que entender o que o ventilador mecânico te conta. Isso aqui é um mini monitor de ventilação mecânica. E quando você olha para um monitor desses, ele vai te dar três grandezas. Ele vai te falar sobre pressão, ele vai te falar sobre fluxo e ele vai te falar sobre volume. Por que isso é importante? Porque a ventilação mecânica ela pode ser resumida dessa maneira. Eu aplico uma pressão no tubo, o tubo transmite essa pressão para a traqueia, que transmite essa pressão para os alvéolos. O que acontece? Pressão alta no tubo, o pulmão está ainda vazio, então pressão baixa no alvéolo. Eu tenho um gradiente de pressão. Toda vez que eu tenho um gradiente de pressão de ar, o ar se move da pressão alta para a pressão baixa. Então eu aplico a pressão, essa pressão cria um fluxo de ar em direção aos alvéolos e isso vai expandir, vai aumentar o volume do pulmão. Então olha o que vai acontecer.
tá certo? Criei pressão, a pressão criou fluxo, o fluxo criou volume. O pulmão se encheu até o final da inspiração. Esse volume máximo aqui, o volume do final da inspiração, é o que eu chamo de volume corrente. Maravilha? Tranquilo. Chegou a hora da expiração. Como é que ela acontece? Eu vou pegar essa pressão que estava alta lá na ponta do tubo e eu vou diminuir essa pressão. Então, diminuir a pressão. O que aconteceu agora? O alvéolo que estava distendidão, estava com um volumão aqui, ele está cheio de pressão, ele está pressurizado. Está esticado, tem recolhimento elástico bastante ali. No momento que eu diminuí a pressão no tubo, eu inverti o gradiente. Agora eu tenho pressão alta no alvéolo, pressão baixa no tubo. O fluxo se inverte. A direção do ar agora vai do alvéolo para o ventilador mecânico. Repara. E aí percebeu que interessante? Quando o ar vai em direção ao paciente, ele fica acima dessa linha de base, dessa linha branquinha aqui. Então ele é positivo. Fluxo positivo é ar para o paciente. Fluxo negativo é ar saindo do paciente e indo em direção ao ventilador mecânico. Joia? Não precisa preocupar com o formato das curvas ainda não, vai entendendo só os conceitos. Beleza? E o volume? O volume subiu, agora ele tem que voltar para o zero, né? Então tá lá, paciente expirando. Certinho? Detalhezinho extra, muito importante. Você percebeu que na expiração eu fiz um degrau de pressão, eu diminuí a pressão no tubo para permitir que o ar saísse, não foi? Beleza. Só que eu zerei essa pressão? Não zerei. Perceba que tem um azulzinho aqui, tem um pouquinho de pressão aqui. Eu sempre deixo esse restinho de pressão aí. Inclusive ele tem um nome que é muito importante, a prova gosta dele, tá? A sigla que aparece na prova é PEEP. PEEP vem do inglês Positive End Expiratory Pressure, cuja tradução é pressão positiva ao final da expiração. Por que ela é importante? Por que eu sempre deixo algum valor de PEEP para todos os pacientes? Olha aqui comigo. Isso aqui é um alvéolo cheio, tá? Vou agora tirar totalmente a pressão, vou zerar a pressão na via aérea. Esse alvéolo vai sofrer isso aqui, ó. Ele vai murchar completamente, ele vai colapsar, colabar. Isso tem até um nome técnico que é bom você guardar, chama atelectasia. Tá? Então, atelectasia é alvéolo totalmente murcho, colapsado. E isso é péssimo, tá? Por que isso é ruim? Porque o alvéolo ele funciona como se fosse um balão de festa. Tá? Pega um balão de festa lá, da embalagem, novinho, todo murchinho, colapsado, atelectasiado, e começa a encher. Para começar a encher esse balão, você tem que colocar mais força do que depois que ele começa a encher. Então você começa, põe bastante força, ele dá uma enchidinha e depois fica mais fácil continuar enchendo o balão. Já reparou isso? O alvéolo é igual. Tá? Então se eu pego esse alvéolo e ao invés de deixar ele murchar completamente, eu deixo ele murchar quase todo, mas sobra um pouquinho de ar ali, na próxima vez que eu quiser encher esse alvéolo, eu vou precisar de pouca força, pouca pressão, certo? Se eu deixar ele esvaziar completamente como está aqui na imagem, ele vai ficar difícil de abrir porque ele fica duro, certo? Duro a gente fala, fica com baixa complacência. Mas é um alvéolo duro. E aí eu preciso colocar muita pressão para eu conseguir abrir ele de novo. E muita pressão na via aérea é ruim, pode machucar o pulmão. Não quero, certo? Esse é um problema. Segunda questão. O alvéolo que sofre atelectasia, e aí você enche de novo, e ele sofre atelectasia de novo, e enche de novo, atelectasia, enche, atelectasia, enche, atelectasia, enche. Ele desenvolve um grave processo inflamatório, tá? É uma forma de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Essa lesão tem um nome também, a gente chama de atelectrauma. Para evitar essas duas coisas, a gente deixa sempre um pouquinho de pressão no final da expiração. Legal, pessoal? Até aqui tranquilo? Deixa eu te dar mais alguns dados importantes da ventilação mecânica. Quando o ventilador vai trabalhar, eu preciso dizer para ele, olha, está na hora da inspiração começar. Eu preciso dar para ele um gatilho. O americano chama isso de trigger, a gente chama isso de disparo. Então existe alguma coisa que muda de acordo com o modo ventilatório que avisa ao ventilador que está na hora dele começar a inspiração, é o meu disparo. Tá? Então aqui eu tive algum tipo de disparo, ele mandou a pressão, certo? Essa é uma coisa. Segunda coisa que eu tenho que guardar do modo ventilatório. Depois que ele dispara, eu tenho que dizer assim, olha, faz a inspiração, mas não exagera. Se você fizer a inspiração de uma maneira muito agressiva, você vai machucar o pulmão desse paciente. Então eu estabeleço um limite, que também varia conforme o modo ventilatório, tá?
Alguns autores chamam esse limite de alvo, mas normalmente na prova aparece limite mesmo, tá? Esse limite poderia ser, por exemplo, olha, você vai encher, mas você não vai deixar a pressão passar de tal valor. Isso é um limite. Ou você vai encher, mas a velocidade de entrada de ar, o fluxo de ar, não pode passar de determinado valor. É um outro tipo de limite também. Beleza? E eu preciso dizer para o ventilador mecânico quando que a inspiração tem que acabar, porque ele não pode encher esse pulmão infinitamente, senão vai pocar o pulmão, né? Igual um balãozinho de festa mesmo. Então eu tenho que dizer para ele a hora de parar a inspiração e começar a expiração. A gente fala que quando eu faço isso, eu troquei o ciclo. Saí do ciclo inspiratório e entrei no ciclo expiratório. Então isso é uma ciclagem, certo? Esses três termos são muito importantes. De tudo que a gente falou até agora, é importante que você entenda tudo, mas é importante que você tenha registrado as definições, porque cai bastante em prova. Então, disparo, começa a inspiração, limite, evita que a inspiração machuque o pulmão, e ciclagem, troca a inspiração para a expiração. Legal? Feita essa base, a gente vai começar agora a falar de fato dos nossos modos ventilatórios, tá? Os modos ventilatórios eles são categorizados em três grandes grupos. Eu tenho um modo ventilatório que pertence ao grupo dos controlados. O que significa? Quem manda integralmente na ventilação é o ventilador mecânico. O paciente não tem voz, certo? O oposto, existem modos ventilatórios que só quem começa a respiração é o paciente. É um modo assistido. E tem um modo que fica no meio termo, que eu chamo de assisto controlado ou assistido controlado, que tanto o paciente quanto o ventilador mecânico interferem a depender do contexto nessa ventilação. Maravilha, eu vou te mostrar detalhes e exemplos disso aqui. Por enquanto é só para você ir pegando o geralzão do conceito. Vamos começar olhando para os modos controlados. Eu tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, um monitor de ventilação mecânica. E eu vou escolher um modo controlado. Quais são os principais modos controlados existentes? VCV, ventilação controlada a volume, e PCV, ventilação controlada a pressão. Então vou escrever aqui, ventilação controlada a pressão, PCV. E te peço que você guarde a sigla, tá? Porque às vezes na prova ele não escreve o nome do modo inteiro não, ele vai só com a sigla e fala assim, olha, no modo PCV o limite é tal. E você tem que saber responder, tá? Então tem que aprender as siglas. A sigla é o contrário do que vem do inglês, é Pressure Controlled Ventilation. Legal? Aqui em cima eu vou colocar aqueles três parâmetros que a gente conversou, disparo, limite e ciclagem. E aqui do lado eu vou colocar um PCV e a gente vai preencher junto como é que funciona isso aqui. Vamos começar a ventilação mecânica então. A ventilação ela é controlada a pressão. Isso significa que toda vez que eu estiver usando esse modo ventilatório, eu tenho que dizer para o ventilador mecânico a pressão que ele vai usar. Fala assim, olha, eu quero uma pressão de 20 e ele vai sustentar essa pressão durante toda a fase inspiratória. Então, configurei a pressão, liguei o PCV. Está aqui minha pressão inspiratória, certo? Ele já sabe a pressão. Eu preciso dizer para ele que horas que ele vai aplicar, que horas que vai ter a inspiração, como é que a gente vai disparar. E aí, como que eu digo isso para ele? Eu viro para o ventilador mecânico e falo, vamos fazer para esse paciente uma frequência respiratória aqui de, por exemplo, 10 inspirações por minuto. Aí ele vai e calcula, ele fala, poxa, 1 minuto tem 60 segundos, eu quero fazer 10 respirações. Então, cada ciclo de inspiração e expiração vai durar 6 segundos. Legal. E aí ele já sabe, vou colocar uma marquinha de disparo em cada início de intervalo aqui, ó. Então, esses vão ser os momentos do meu disparo. Como é que ele sabe o disparo, então? Qual que é a informação que ele precisa? Ele precisa saber que se passaram os segundos que a gente combinou. Então, o disparo acontece guiado pelo tempo, certo? Então, PCV dispara a tempo. Vamos lá, então. Ele disparou, colocou a pressão, gerou um fluxo. Presta atenção no formato desse fluxo, porque às vezes a questão de prova vai te mostrar só a imagem, sem nenhuma outra informação, e pela imagem ela vai te pedir para detectar qual que é o modo ventilatório. Você percebeu que o fluxo começou mais alto, começou um fluxo bem intenso, e aí ele foi desacelerando ao longo do tempo? Por que isso acontece? Volta lá no gradiente de pressão. Coloquei uma pressão na via aérea, mantive essa pressão constante lá no meu tubo, e o alvéolo está enchendo. À medida que o volume do alvéolo vai enchendo, que o volume vai aumentando, você concorda que a pressão alveolar vai aumentar também? O que acontece então? À medida que a pressão no alvéolo aumenta e a pressão no tubo não aumenta, a diferença de pressão, o gradiente de pressão, vai encurtando, certo?
Se o gradiente de pressão encurta, eu tenho menos força para empurrar o ar. E, portanto, a quantidade de ar que vai entrando por segundo vai diminuindo ao longo do tempo. E isso é muito importante. Quando eu ventilo a PCV, a curva de pressão é quadrada ou retangular e o fluxo é decrescente. Legal aí? Guardou? Vamos seguindo. Qual que é a variável aqui que está protegendo a inspiração, que está regulando, evitando que a inspiração seja muito explosiva? É a própria pressão, você concorda comigo? Porque já que eu coloquei um limite de pressão, essa pressão está limitando o fluxo, porque o fluxo não depende do gradiente. Se a pressão não vai nunca ser mais alta que isso aqui, o fluxo nunca vai ser mais alto também do que o que eu coloquei aqui, do que a resultante do meu gradiente. Se eu aumento a diferença de pressão, o fluxo também aumenta, certo? Então o meu limitador principal, o meu alvo, é a pressão. Então PCV disparando a tempo e limitado a pressão. Legal? Última coisa que eu tenho que saber, quando que a inspiração termina e eu começo a expiração, que é a minha ciclagem, né? A gente já definiu isso. Olha de novo aqui para a tela. Então eu já disse que o intervalo vai ser de 6 segundos, com base na minha frequência respiratória. No PCV eu posso pedir uma proporção também. Eu falo, olha, ventilador, eu quero que você faça X parte do tempo na inspiração e o resto vai ser expiração. A gente chama isso de relação inspiração e expiração. No ventilador mecânico isso aparece como relação IE. Olha aqui. E a relação IE normal é de 1 para 2. O que é 1 para 2? Cada segundo que eu gasto na inspiração, eu tenho que gastar 2 segundos na expiração. Se eu vou gastar 6 segundos no total, eu posso gastar 2 segundos na inspiração e 4 segundos na fase expiratória. Certo? Novamente, por que a expiração demora mais? Porque a inspiração eu forço através da pressão, mas a expiração ela tem que acontecer de maneira passiva e depende do recolhimento elástico do pulmão. Pegou aí? Vamos lá então. O que faz ciclar? Mais uma vez, passar a relação de tempo que eu pedi. Então a ciclagem também acontece a tempo. Joia, pessoal? Fechamos PCV. Aqui vai acontecer da mesma maneira até o final do ciclo, tá? O que eu preciso que você guarde para a prova? Guarda a tabelinha aqui de cima e guarda essa morfologia. Pressão com curva quadrada, fluxo com curva inspiratória decrescente. Opa, pausando aqui rapidinho. A aula volta em segundos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que você aprende mais rápido com a Med Review? Aqui, pessoal, tudo é baseado em neurociência do aprendizado, com um foco obsessivo na didática. A gente transforma até os temas mais difíceis em algo simples e direto. Sabe qual é o resultado disso? Mais memorização, mais entendimento e mais engajamento para você encarar as provas. Quer seguir seus estudos aqui com a Med Review? Olha, clica no link que vai aparecer na descrição ou aponta sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela. Aí já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, bora para a aula. Beleza então, pessoal? Fechamos PCV, vamos para o segundo modo de ventilação controlada importante, que é a ventilação controlada a volume, VCV. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai preencher junto o monitor aqui e vai preenchendo aqui a parte da nossa tabelinha, que é importantíssima para a prova. Legal? Então vamos lá. Começa tudo muito parecido. Eu vou e digo para ele o seguinte, ô ventilador, a frequência respiratória que eu quero é tanto. Vamos dizer que eu escolhi 10 ali. E aí ele vai, faz a divisão por 1 minuto e ele chega à conclusão de que cada ciclo respiratório vai ter que durar 6 segundos. A cada 6 segundos ele começa uma inspiração. A cada 6 segundos ele dispara uma inspiração. Ou seja, PCV e VCV estarão disparando a tempo. Legal? Até aqui tranquilo? Qual que é a grande diferença então? É que no VCV eu não toco na pressão. Lá atrás eu falei, olha, eu quero uma pressão de tanto. E aí eu fiquei olhando para ver o que ia dar com fluxo e o que ia acontecer com o volume. Aqui é o contrário. Aqui eu escolho diretamente o volume. Por exemplo, escolhi aqui usar um volume de 500 ml na nossa simulação. Certo? Eu falei, olha, eu quero um volume de 500 ml. Mas como eu não falei para ele qual que é o gradiente de pressão que ele vai usar para gerar esse volume, eu preciso dizer alguma outra coisa para ele. Eu falo, olha, o que vai orientar a sua inspiração é a velocidade com que você vai jogar o ar dentro do pulmão.
Tá entendendo o VCV? Ele fala, entendi. Qual que é a velocidade que você quer? Normalmente, a gente vai configurar entre 30 e 60 litros por minuto. Alguns autores falam que é entre 40 e 60 litros por minuto. Mais uma vez, para a nossa simulação eu vou colocar 30 litros aqui, certo? E aí o que que ele faz? Ele vai me dar essa velocidade de entrada de ar no pulmão e vai sustentar essa entrada de ar nesse ritmo até alcançar o volume que eu pedi, de 500 ml, certo? Então não é mais a pressão que está regulando a intensidade da inspiração, é o próprio fluxo, é a própria velocidade de entrada do ar. Então eu tenho VCV disparando a tempo e limitado ao meu alvo, que é o fluxo, ou ao meu limite, né? Vamos colocar aqui, fluxo. Legal? Beleza, o que mais a gente vai ver aqui? Coloquei esse fluxo vai ser sustentado por quanto tempo? Ele vai ser sustentado até que tenha entrado os 500 ml que eu pedi. E aí, à medida que o pulmão vai expandindo, já que eu estou sustentando um fluxo constante, a pressão vai aumentando progressivamente. Porque imagina comigo, o alvéolo está lá meio vazio, ele não está telectaseado, mas ele está meio vazio, a pressão ali é baixa. Ele vai enchendo, a pressão vai aumentando, para manter um fluxo constante eu preciso jogar mais pressão, e aí ele vai aumentando, pressão aumentando de novo no alvéolo, aí eu preciso aumentar de novo a pressão lá no ventilador mecânico para poder sustentar esse fluxo constante que eu combinei com o VCV. Então a pressão vai aumentar progressivamente até atingir o meu volume desejado, até chegar no meu volume corrente. Legal? Quando que a inspiração acaba então? Ela acaba quando eu atinjo o volume que eu pedi. Então a inspiração só vai acabar quando eu tiver entregue 500 ml. Independente do tempo, independente da pressão, ele tem que entregar o volume que eu pedi, ele tem que entregar os meus 500 ml. Certo? Davi, então não tem como eu saber a duração da inspiração? Tem. Como que eu faço? Olha, o ar vai entrar a 30 litros por minuto e tem que alcançar 500 ml. Aí você faz a conta. 30 litros por minuto é a mesma coisa que meio litro por segundo, ou seja, 500 ml por segundo. Então, quanto tempo demora para eu entregar 500 ml para esse paciente aqui? 1 segundo, certo? Se eu quisesse aumentar o fluxo para diminuir o tempo inspiratório, eu poderia. E a expiração? É o que sobrar, tá? Então, joguei 1 segundo para a inspiração, sobrou 5 para a expiração. O que eu estou te dizendo? Normalmente, no ventilador mecânico da unidade de terapia intensiva, você não configura relação IE no modo VCV, tá? Você só configura no PCV. Aqui o que acontece é que ele vai calcular esse tempo, ele te diz esse tempo, inclusive, aparece lá escrito tempo inspiratório é tanto, ou então aparece escrito Tins é de X segundos, no nosso caso deu 1 segundo. E o que sobrar vai ser expiração. Beleza? É assim que a gente faz a conta. Então, responde para mim agora, quem comanda a ciclagem? É o tempo de 1 segundo? Não, porque o tempo aqui foi um derivado do volume. Quem manda é o volume. Eu só saio da inspiração para a expiração quando eu chegar no volume que eu solicitei, tá? Então o VCV dispara a tempo, limita a fluxo e cicla a volume, tá joia? Legal, vamos trocar de fase, vamos fazer a expiração agora. Pressão que estava lá em cima, agora eu abaixo a pressão, nesse momento eu escolho a pressão, que é a minha PIP. Aí eu vou colocar uma PIP baixinha aqui, vou deixar a expiração acontecer e isso vai se repetindo até que alguma coisa aconteça, até que eu troque de configuração, até que o paciente mude de condição clínica. Legal? Mais uma vez, o que é importante? É importante que você tenha compreendido e memorizado, registrado, guardado essa tabela, certo? Com perfeição, porque ela vai aparecer em alguma questão de prova sua. E é importante que você perceba que o formato das curvas mudou. Lá no PCV era quadrado em cima, decrescente embaixo. Agora no VCV clássico tradicional eu tenho curva crescente de pressão e curva quadrada ou retangular de fluxo. Legal? Isso é muito, muito importante. Existem outras formas de VCV que são coisas de especialista que eu posso mudar essa curva, mas para a prova, guarda isso aqui, tá? Quando cai gráfico de ventilação mecânica, é muito comum que ele te mostre uma curva similar a essa aqui. Olha lá, paciente sob ventilação mecânica em um modo convencional. De acordo com essa curva, qual afirmativa é correta sobre a estratégia ventilatória do paciente? Então ele está te mostrando uma curva de fluxo, certo? Eu não estou vendo onde começou a inspiração, mas eu estou vendo que a inspiração tem uma curva quadrada, é um fluxo inspiratório constante. E aí depois eu tenho uma curva expiratória
que é decrescente porque a gente já falou, né, que na expiração depende da força elástica e à medida que o volume vai sendo expirado, a força elástica vai diminuindo. Então tem uma curva quadrada em cima e decrescente embaixo. Onde que a gente viu isso? A gente viu isso na ventilação controlada a volume, nosso VCV, tá? Vou colocar a nossa pesquinha que a gente construiu aqui em cima e vou colocar as alternativas. Você, se quiser, pode pausar e responder a questão por conta própria. Legal? Então vamos lá. Letra A. O que ele está te perguntando? Se o VCV, que você já identificou, é um modo ventilatório que cicla a volume. E não foi isso que a gente conversou? O VCV ele termina a inspiração quando eu alcanço o volume desejado. Então a letra A já é o nosso gabarito, tá? Ele não cicla a fluxo, ele é limitado a fluxo. Legal? Relação IE que ele está apresentando aqui, eu não tenho como te dizer, porque eu não sei quanto durou a inspiração para saber quanto está durando a expiração. Então não tem como saber que é 1:3, 1:3, certo? E não é limitado à pressão, porque quem é limitado à pressão é o PCV, a gente já viu. Pulei o conceito de auto-PIP, que a gente vai falar muito bem sobre isso quando a gente for falar de pacientes com DPOC, tá? Só que basicamente auto-PIP é um pulmão com esvaziamento incompleto. Legal? Vou entrar em detalhes disso quando a gente for falar do paciente específico. Mais uma questão. O Unifesp, inclusive, gosta muito de ventilação mecânica, tá? Quase todo ano cai. Paciente sob ventilação mecânica com pressão positiva intermitente, qual o parâmetro mostrado no eixo Y? Pressão de pico, volume corrente, fluxo, pressão de platô, pausa inspiratória ou complacência pulmonar. Vamos lá. Isso aqui pode ser uma curva de pressão? Eu já conversei com você. No comecinho da aula eu falei, olha, ventilador mecânico não aspira, ele não suga, ele não chupa o ar do pulmão. Então ele não cria pressão negativa. Então isso aqui não faz sentido ser uma curva de pressão. Faz sentido ser uma curva de volume? Também não faz, porque como que eu vou ter um volume negativo? Entra volume, sai volume. Era aquele triângulo lá que a gente viu em amarelo. Só sobrou o fluxo. Por quê? Fluxo positivo está entrando no pulmão, fluxo negativo está saindo do pulmão. Foi assim que a gente conversou. E é assim que a gente mata essa questão, tá? Letra C, fluxo. Mais uma. Dentro do conceito de ventilação mecânica, qual dos seguintes modos ventilatórios é ciclado a tempo? Alternativas. Nossa pesquinha de novo aqui. VCV cicla quê? Antes de eu colocar. Vê se você lembra. VCV cicla a volume, tá? Então não é VCV. Poderia ser PSV, PCV, PVC. Você conhece todos esses aqui? Talvez ainda não, porque a gente não falou. Mas você já sabe que PCV cicla a tempo. Já daria para você gabaritar a questão. Só presta atenção no que eu te falei de lembrar as siglas. Olha a maldade que ele fez. Ele colocou PCV e PVC. O que é PVC? É pressão venosa central. Ele queria fazer você errar na sigla, apesar de saber o conteúdo. Porque no Príncipe também gosta muito de ventilação mecânica, tá? Que é esse hospital dessa questão. PSV é o modo ventilatório que a gente vai ver nesse momento. Legal? Então vamos lá. Saímos dos modos controlados e entramos nos modos assistidos. O que define um modo assistido? A inspiração só acontece se o paciente tentar respirar. Quando o paciente tenta respirar, o ventilador mecânico ajuda. Se o paciente não tenta, ele não ventila mesmo. Faz birra desse jeitinho aqui, tá? Então vamos fazer como a gente vem fazendo até agora. Coloquei o modo ventilatório, coloquei ele disparo e limite de ciclagem, coloquei aqui do lado o meu monitor. Vamos lá, o que muda? No PSV, na ventilação com pressão de suporte, eu tenho que avisar ao ventilador que eu quero respirar. O ventilador, por sua vez, ele é responsável por uma propriedade chamada de sensibilidade. Ele sente que eu estou tentando respirar. Como que isso acontece? Se eu tentar inspirar, o que eu faço? Diafragma desce, caixa torácica expande e isso cria uma queda de pressão na via aérea. Quando essa queda de pressão acontece, o gradiente entre a pressão no tubo e a pressão na via aérea aumenta, porque eu estou afastando a pressão ali do alvéolo, certo? Quando esse gradiente aumenta, eu crio um fluxo inicial e esse fluxo gera um volume. O ventilador mecânico é capaz de sentir tanto a queda de pressão quanto o ganho de fluxo. E aí eu que digo para ele, eu falo, olha, você vai esperar a pressão cair um tanto. Normalmente essa definição é de -1 a -2 centímetros de água. Ou então eu falo assim, cara, você vai esperar o fluxo aumentar para tanto. Esse tanto normalmente é 2 litros por minuto. Quando isso acontece, eu, paciente, estou realizando um disparo. Então, no PSV, quem dispara é o próprio paciente.
O médico, por sua vez, escolhe o disparo. Ele pode escolher disparar a pressão, pode escolher disparar a fluxo. Vamos colocar os dois lá em cima, certo? Nesse momento, o que acontece? Eu disse para o ventilador mecânico que eu queria o seguinte: toda vez que o paciente tentar respirar, você vai dar tanto de pressão para ele, 8, 10, 12 de pressão, o que eu escolher. E aí ele vai dar uma pressão contínua. Então aqui agora é como se fosse um PVC. Perdão, PVC, pressão venosa, né? Como se fosse um PCV, né? A ventilação controlada da pressão. Então vamos lá, ele me dá uma pressão contínua, eu tenho um fluxo decrescente e o volume vai aumentando. Eu coloquei aqui uma roda dentada para você entender que essa parte aqui foi o ventilador. Aqui atrás foi o paciente, agora entrou em cena o ventilador mecânico. Qual que é meu limite? Se a curva é igual à da ventilação controlada da pressão, o limite também vai ser o mesmo. O limite é a própria pressão, tá? É o meu alvo, é o meu limite. E como que ele cicla? A ciclagem, ou seja, a troca de inspiração para expiração, é especial nesse caso. Ele faz o seguinte: ele olha o quanto de fluxo eu consegui entregar no começo da inspiração. E ele define isso como 100%. E aí, o fluxo vai caindo ao longo do tempo, né? Isso significa que o pulmão está enchendo, o gradiente de pressão está diminuindo também. Ele vai monitorar essa queda até chegar num valor que eu escolher. Posso falar assim, olha, quando o fluxo for 25% do fluxo inicial, que é a definição normal que a gente usa, você para a inspiração, porque esse paciente não está mais tentando inspirar com tanta vontade, o pulmão já está bem cheio, você deixa que aconteça a partir desse momento a fase expiratória. Então ele cicla a fluxo, é diferente dos outros dois que a gente viu. Então não dispara mais a tempo, é pressão-fluxo, limita a pressão e cicla a fluxo. Legal? Aí a expiração acontece normalmente. Volta para a PIP e ele deixa o ar sair. Maravilha, pessoal. Olha só aqui um monitor um pouquinho mais parecido com o da vida real. Então tem aqui volume, tem o fluxo e tem o pressão. O que você está observando? No comecinho da curva de pressão tem uma indentaçãozinha negativa, percebeu? Vou pintar ela aqui para você, ó. Então tem aqui uma curvinha negativa, que é o paciente tentando inspirar. Aí criou um fluxozinho. Olha, um fluxo baixo. Então se ele é baixo, ele é mais deitadinho, tá? Criei esse fluxozinho. E aí o ventilador sentiu. Ou ele sentiu a pressão ou o fluxo. Quem escolheu fui eu, tá? Quem escolhe é você, médico. O que ele vai sentir. Mas ele sentiu um dos dois. Ele fala, bom, agora eu vou dar a minha pressão de suporte. Aí ele oferece uma pressão contínua na via aérea. Essa pressão cria um fluxo, que cria um volume, e esse volume vai continuar a ser entregue ao paciente, né? O fluxo vai continuar a ser entregue até cair abaixo do ponto de corte que eu estabeleci. Caiu daquele ponto de corte que a gente escolheu 25%, entra a fase expiratória. Vou te mostrar isso aqui, ó. Vou colocar uns tijolinhos. Está pequena a imagem, mas confia em mim, tá? Está escrito 25, 50, 75 e 100%. Então vou marcar 100% de fluxo, vou marcar 25% de fluxo. Percebeu que é exatamente como a gente conversou? Ele vai, médio total, quando cai abaixo dos 25%, ele cicla sozinho. Então é por isso que a gente diz que a ciclagem acontece a fluxo. Qual que é o grande problema do PSV? Já até te falei, mas vê se você detecta ele aí. Ó, tentei inspirar, veio a pressão de suporte, tentei pressão de suporte, tentei pressão de suporte. Parei de tentar. Se eu parei de tentar, ele para de me ajudar. Então se o paciente tiver qualquer complicação, alguém foi lá e deu um bolo de opioide, sedou mais o cara porque ele estava agitado. Ou ele teve um AVC internado ali, perdeu o drive ventilatório. Se ele tiver qualquer condição que cause uma perda de drive ventilatório, o PSV não ajuda o cara. É por isso que o ventilador estava lá, olha, só ajuda se me pedir. Entendeu? Ele faz apneia. E às vezes a prova te pergunta exatamente isso. Qual que é o modo ventilatório que não ventila se o paciente não pedir? Aí você vai lá e marca PSV. Hoje em dia, na prática, o que acontece? O ventilador mecânico, quando você liga o PSV, ele costuma vir com uma configuração adicional, que é assim, olha, você vai tolerar tantos segundos de apneia, 5, 8, 10, 12 segundos de apneia. Se o paciente ficar esse tanto de tempo em apneia, ou seja, sem respirar, você mesmo, ventilador mecânico, vai sair do PSV e vai trocar para um modo ventilatório controlado, um modo ventilatório que faça esse paciente ventilar. Ou um modo controlado ou um assisto controlado, tá? Troca de modo, dá alguma coisa aí que dá para esse cara para ele não morrer. A gente chama isso de backup. Então hoje em dia o PSV ele vem embutido com um backup, mas a definição específica do PSV é que se o paciente não respirar, ninguém respira. Legal? Se ele não tentar respirar, acabou. Olha lá, Unifesp de novo. Modo ventilatório que funciona somente com a presença de esforços respiratórios por parte do paciente é a ventilação. Você já sabe, procura lá, pressão de suporte, PSV, certo?
PCV você já viu, VCV você já viu. Essas ventilações de alta frequência, que é coisa de especialista, tá? Na maioria dos casos é usado como medida heróica, nem tem grande vantagem de mortalidade quando você usa, mas é quando o paciente está muito ruim do pulmão e nada mais deu certo. Não é coisa que costuma aparecer em prova, não precisa esquentar a cabeça com isso. Legal? Vamos seguir. Paciente da foto está sendo ventilado em qual modo? Pausa, tenta responder aí, depois a gente retoma a nossa conversa. Vamos lá? Olha, tá meio difícil de ler o que seria cada curva, mas você já sabe, né? Você já sabe que uma curva que sobe um tanto e depois deixa um restinho, sobe um tanto e deixa um restinho, é a minha curva de pressão, tá? E que curva de pressão é essa? É uma curva que tem uma pressão basal, uma PIP, e depois vem uma curva quadrada. Curva de pressão quadrada, você já sabe mais ou menos o que é, né? Você já deve ter alguma ideia aí. Próxima curva. O que fica positivo e negativo? Positivo e negativo, positivo e negativo. Isso aqui tem que ser fluxo. Sobrou volume aqui para baixo. Legal? Então marquei os 3 ali para você entender. O que é isso aqui? Isso aqui é falta de coração de quem fez a questão. Tá? É maldade. Porque você vê essa distorção aqui, você acha que isso faz parte do modo ventilatório e não faz. Certo? O que aconteceu? Tem alguns monitores que a imagem vai correndo igual um elétron, vai passando. Tem alguns que você vai preenchendo a tela e depois que preenche, ele começa a desenhar de novo por cima da imagem anterior. Então o que aconteceu? Ele estava aqui substituindo a imagem, ficou meia fase da respiração aqui, ficou só um pedaço da expiração. E isso confundiu a cabeça de alguns alunos. Ignora esse negócio do meio, tá? Olha só para o que a gente pintou aqui e fala para mim que modo ventilatório é esse. Vê se não é a cara de uma ventilação controlada da pressão. Não é o nosso PCV que está acontecendo aí? Curva quadrada ali com fluxo decrescente? É PCV, certo? Vou tirar aqui os desenhos que eu fiz, porque eu quero que você procure agora responder se existiu tentativa de respirar. Existiu em algum momento drive ventilatório do meu paciente? Ele está tentando puxar o ar? A pressão desceu inesperadamente? Ficou negativazinha aqui? Não ficou. Tá? Então esse é um modo controlado puro, certo? Então sai assistido, esquece. É um modo PCV, então ele é controlado legal, mas ele é ciclado a quê? A gente já viu, PCV cicla a tempo, certo? Ele é limitado à pressão, então aqui já está errado também. Letra C, assistido de novo, errou. Letra D, ele é controlado, ciclado a tempo, limitado à pressão. Perfeito. E letra E, espontâneo? De maneira nenhuma, né? A gente não viu nenhuma tentativa de respirar, como é que ele está espontâneo? Sobrou a letra D, que é o nosso gabarito. Certinho então, pessoal? Espero que tenha sido tranquilo, certo? Domina principalmente as variáveis, certo? Disparo, limite, ciclagem. E presta atenção nas curvas. O que é curva quadrada? Quem tem curva quadrada? Quem tem curva decrescente? Quem tem curva crescente? São as coisas mais importantes dessa aula. Legal? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula para continuar construindo o nosso conhecimento em ventilação mecânica. Até lá! Eu aqui de novo, pessoal. Olha, se essa aula te ajudou, imagina ter isso todos os dias. No Extensive da MedReview, você tem acesso a metodologia baseada em neurociência, aulas com didática de verdade, sem textão, sem enrolação, direto ao ponto, igual essa que você acabou de assistir. Que bem que comentado com milhares de questões e filtros inteligentes, a questão certa na hora certa, flashcards com revisão espaçada e lúdicos e vários e-books. Tudo no estilo MedReview. Direto ao ponto, lúdico e cientificamente pensado para você aprender de verdade. E sabe o que é melhor? Com um preço que cabe na sua realidade, um preço justo. Quer continuar sua preparação aqui com a gente? Olha, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, cara, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder as próximas aulas.